queridos colegas, o julgado que eu venho hoje comentar é bem interessante sobre dois aspectos distintos. O primeiro deles é relativo à própria possibilidade do Superior Tribunal de Justiça suspender decisão de turma recursal. Sabemos todos, né, que no nosso modelo constitucional a gente tem dois tribunais de superposição que uniformizam a jurisprudência nacional. O Supremo Tribunal Federal, responsável como guarda da Constituição pela uniformização da jurisprudência de matéria constitucional, tal qual estabelece o artigo 102 da Constituição. Já o Superior Tribunal de Justiça, então, responsável pela uniformização da jurisprudência de índole infraconstitucional, aquela alheia à Constituição, de acordo com o artigo 105 também da própria Constituição. Pois bem, só que nos juizados especiais a gente tem uma singularidade, é que o artigo 102, que trata do recurso extraordinário, permite o manejo desse sempre que houver uma decisão de última instância que contrarie a Constituição Federal. E aí, nessa hipótese, não se faz diferenciação quanto ao tribunal de origem, desde que seja a última instância. Ocorre que no artigo 105, que aí trata do recurso especial, que abre a oportunidade do recurso especial, permite-se a subida desse recurso especial, por contrariedade à legislação infraconstitucional, desde que a decisão seja de última instância e seja proferida por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. E aí, na compreensão vigente, no entendimento vigente, as turmas recursais, isso é, aquelas responsáveis pelos julgamentos nos juizados especiais, as turmas recursais não compõem o conceito nem de Tribunal de Justiça, nem de Tribunal Regional Federal, pelo que então, no entendimento dominante, não cabe recurso especial de decisão proferida por turma recursal, não cabe recurso especial nos procedimentos que tramitem nos juizados especiais. E esse entendimento acabou, a longo prazo, engendrando diversas aporias no sistema, sendo então fator de inúmeros problemas. É que as decisões das turmas recursais, isso é, daquelas proferidas nos juizados especiais, de que tratam a Lei 9.099 de 95, eram passíveis de submissão ao Supremo Tribunal Federal para análise de eventual da correção constitucional dessa decisão, mas não eram passíveis de serem levadas a julgamento no Superior Tribunal de Justiça, para aferir se a interpretação dada a determinada matéria de índole infraconstitucional era melhor ou não, ou estava de acordo com as decisões do Superior Tribunal de Justiça. Isso, obviamente, como é intuitivo, fazia com que existam decisões dos tribunais, das turmas recursais diferentes e diversas das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, fazendo com que ocorresse instabilidade jurisprudencial. Tentou-se resolver essa situação nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, a Lei 10.259 e a Lei 12.153. Nessas duas leis se criou a possibilidade da uniformização da jurisprudência dessas turmas recursais. Inclusive, uma das hipóteses de cabimento dessa uniformização dessa jurisprudência é quando a decisão da turma recursal discrepasse no entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, ainda assim, persistia o hiato no relativo à Lei 9.099 de 95, pois a decisão da turma recursal não era suscetível de ser levada a conhecimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que fosse manifestamente contrária ao posicionamento desse tribunal de superposição. Então, presente esse contexto, o Supremo Tribunal Federal, o STF, analisando o RS 571-572, que tratava sobre pulso telefônico, entendeu e determinou que o STJ, nessas hipóteses, tendo em vista essa omissão legislativa, conhecesse da contrariedade à sua jurisprudência, emanada lá de uma turma recursal, prevista lá na Lei 9.099/95, conhecesse dessa divergência na via da reclamação, posto que analisou e interpretando então o artigo 105, inciso 1, a linha F da Constituição Federal. Pois bem, mais claramente, o Supremo Tribunal Federal, analisando o artigo 105, inciso 1, a linha F da Constituição, entendeu que o STJ deveria, na via do procedimento da reclamação, conhecer dessas decisões, dessa contrariedade dessas decisões das turmas recursais à sua própria jurisprudência. E aí, independentemente da correção
dessa determinação do STF ao STJ para conhecer de determinadas situações via reclamação, o fato é que o STJ acabou regulando e admitindo a reclamação contra decisões proferidas por turmas recursais que fossem contrárias à sua própria jurisprudência. Foi o que se deu na espécie. No presente caso, o STJ, entendendo que o ministro relator do STJ, entendendo que a decisão da turma recursal contrariava sua própria jurisprudência, suspendeu essa decisão da turma recursal até o julgamento da reclamação. O ministro relator entendeu que o pronunciamento da turma recursal ofende a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. É que o STJ tem jurisprudência pacificada, entendendo que, se tratando de ato ilícito, o juro moratório inicia na data do ato ilícito. Isso está lá no enunciado de súmula 54 do STJ, que nada mais é do que a estratificação do artigo 398 do Código Civil. O STJ tem jurisprudência pacificada quanto a isso. E por isso, então, o ministro suspendeu a decisão da turma recursal. E aí, na segunda circunstância interessante desse julgado, eu tenho algumas reservas a esse entendimento do STJ. É que a gente sabe que o STJ fixa a correção monetária a partir do momento em que o dano moral é fixado. Para o STJ, os encargos relativos à correção monetária, a correção do valor da indenização, tem como dias ocorre, tem como data inicial o dia da fixação da indenização. Isso está lá na súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, analisando o juro moratório, o STJ não estabelece como termo inicial a data da fixação, mas a data em que ocorreu o evento danoso, tal qual, como eu disse, estabelece o artigo 398 do Código Civil, e está lá estabelecido no enunciado súmula, agora o enunciado súmula 54 do STJ. Eu penso que, se tratando de dano moral, tanto o juro moratório como a correção monetária somente poderiam incidir a partir da data da fixação pelo acórdão. Porque antes o devedor não tinha como purgar a mora. E como a mora pressupõe impuntualidade e culpa, de acordo com o artigo 396 do Código Civil, eu entendo que aí ele não é culpado, porque ele não tem como purgar a mora, pelo que então ele só pode responder pelo encargo moratório a partir do momento em que é fixada a indenização por dano moral, já que antes ele não sabia nem qual o valor que ele deveria pagar para compensar aquele ilícito praticado. No entanto, é uma reserva pessoal que eu tenho, o fato é que atualmente domina no STJ a seguinte percepção: tratando-se de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir do momento em que ele é fixado, mas o juro moratório incide desde a data do evento danoso. Pois bem, meus amigos, são esses comentários que eu faço a esse julgado. Até a próxima oportunidade, um bom feriado a todos vocês. Muito obrigado.